Boa noite. Nós estamos aqui hoje com uma live para a gente falar sobre a arte de se cuidar, inspirados na série da Anne. Que linda que você está, mais linda ainda. Obrigada. Ai, estou vendo aqui minhas ex-alunas, que beleza aqui, meu irmão, pessoal aí. Gente, vamos ficar aqui com a gente que hoje nós vamos falar, né? Nós estamos no janeiro, que tem uma campanha aí, o Janeiro Branco, né? De falar então da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. E então eu escolhi aqui esse mês para a gente pensar sobre a série da Anne como inspiração para a gente falar sobre a arte de se cuidar, o autocuidado, o quanto que isso é importante. E essa série, ela me chama muita atenção porque a Anne, ela é uma criança, né? E depois vai se tornando ali adolescente, toda a história dela, que ela não precisava, não era de nenhuma correção. Ela precisava de acolhimento, ela precisava de espaço, de ser ouvida. E eu vejo o quanto isso é importante quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente pensa em se cuidar, em cuidar do outro. Então, essa série, acho que ela traz isso muito forte na sua essência. Então, é sobre isso que eu poderia estar falando de mais muitos outros pontos que essa série nos inspira, mas para a gente estar tendo uma direção aqui hoje, pensar nessa importância da pessoa ter um espaço de acolhimento, de fala, para se sentir que pertence ao lugar, né? E porque, em alguma medida, nós somos um pouco da Anne, né? Nós temos a Anne em nós, né? Então, e para quem está aqui, além, né, da Sheila, que a gente vai estar fazendo esse bate-papo aqui mais direto, quero que vocês também possam deixando aqui nos comentários, esteja participando conosco, e que depois também você possa refletir um pouco o que que essa série, o que que ela traz para você, o que que ela fala sobre você. Você tem tido espaço de fala, espaço que você se sente cuidado? Como é que você tem feito, né, para conseguir esse espaço de fala? Como que você lida com isso, né? A parte que ela traz ali também, que eu acho muito interessante, é a rejeição. Depois, lá no final da série, a gente vê a importância de reconhecimento da sua identidade. Tanto que a Anne, ela fica o tempo todo nessa busca de pertencer, né? De ter um espaço ali para ela, de sentir realmente que ela tem um valor, né? Então, nós, seres humanos, nós precisamos disso. Sentir acolhido, sentir que nós pertencemos a um grupo. E eu chamei aqui hoje, então, a Sheila para estar aqui nessa roda, porque a Sheila, ela é uma parceira aí, né? Ela fez o curso de formação comigo. Hoje ela atua também desenvolvendo as rodas de conversa dialógicas. Ela fez também uma pós comigo na parte de terapia de família, né? E casal. Então, eu sei que ela está atuando nessas áreas. Então, eu conheci por esse motivo que eu convidei a Sheila, né? E muito gentilmente ela aceitou estar aqui, porque a Sheila ela trata essa questão do cuidado também de uma forma muito ética, que eu considero que é extremamente importante. E então vamos lá, quem está aqui vai trazendo comentários, quem já assistiu a série, pode ir trazendo aqui comentários para nós, que vai enriquecer a nossa conversa. E você vai pensando sobre isso, então, né? O que que essa série tem despertado em você, em que momento você se sentiu realmente cuidada na sua vida, escutada, ou se isso está te fazendo falta, e como que a gente pode fazer para estar ampliando também, né, às vezes, os nossos contatos, para que a gente possa melhorar mais essa relação com o outro, que ela é tão importante para nós, né? E a gente vê que a Anne tenta fazer isso na série o tempo todo, né? Ela busca interação com as pessoas. E então eu vou deixar aqui agora
para a Sheila e para a gente começar, Sheila, eu gostaria que você, para as pessoas aqui dentro também tá te conhecendo mais, a sua experiência na nossa formação. Queria que você começasse falando um pouco sobre como é que foi para você, né? Como é que está sendo para você, que já trabalhava com grupos antes de fazer o curso da formação, depois que fez o curso da formação, como é que você está usando, né, a metodologia da roda de conversa nos seus grupos, e aí a gente já vai entrando aqui nesse tema que a gente propõe, que é do cuidado. Boa noite. Primeiramente, Hernande, eu quero muito, né, parabenizar pela essa iniciativa, né? Estamos aí no Janeiro Branco e, assim, um momento muito oportuno para falar de escuta, né? Falar de presença, ter um momento de pausa. Então, assim, esse espaço foi muito bem-vindo nesse momento. E eu sou Sheila Félix, sou assistente social, sou terapeuta relacional familiar, sou animadora de roda de conversa dialógica, como a Irlândia já colocou, sou estudante de psicanálise e trabalho com essa metodologia de grupos já há alguns anos, né? E as rodas de conversas dialógicas, né, chegou na minha vida no momento que eu já trabalhava com grupos, porém eu não tinha muita afinidade ali com os grupos. Parece que não me preenchia muito o trabalho de grupo, né? Eu sempre tive a percepção da importância da fala, mas foi só na roda de conversa que eu entendi a potência da presença e da escuta. Porque eu acredito que o entendimento anterior era muito mais da fala e ali do compartilhamento de experiência, né? Mas assim, a potência da presença, a potência da escuta foi na roda de conversa dialógica, na formação, que isso veio muito forte, né? E aí eu falo que foi no momento que eu me apaixonei pelas rodas de conversa, né? Quando a Irlândia me chamou para fazer a formação, aí eu falei, não, não vou, né? Pensei, nossa, eu nem gosto de fazer grupo, vou fazer uma formação de roda de conversa? Nunca na minha vida. E aí a Irlândia falou, não, vamos, né? Se desafie, né? E assim, foi perfeito, né? E, e aí quando essa roda chegou na minha prática, assim, foi, foi perfeito, né? Foi o lugar ali de condução do grupo que mudou, né? Esse lugar de condução do grupo. E hoje, para além dos grupos, eu consigo fazer esse movimento com as rodas afetivamente em qualquer lugar com as pessoas, que é o lugar de escuta, o lugar de estar presente, não só no grupo, né? Mas, às vezes, numa conversa com a amiga, numa conversa aleatória, no consultório essencial, né? A questão da presença e da escuta. Então, sim, o meu encontro com as rodas começou por aí. Que bom, então, muito bom. E assim, Sheila, o que a gente percebe é que os grupos, né, e mesmo as rodas, se a roda ela não for bem conduzida, ela pode machucar, porque a palavra mal falada, o diálogo mal conduzido, ele pode machucar, né? Nós vemos também que forçar a fala, ela é uma violência também. Então, aprender isso, acolher esse silêncio, entender que o silêncio é uma linguagem importante, entender que esse cuidado ele começa antes da fala, de toda essa preparação que a gente vai fazendo quando a gente pensa na roda, né? E assim, talvez quem esteja aqui nas rodas às vezes busca, né? Quem está ali naquele momento, ele busca um lugar de respiro, um lugar só para ser colhido. Então, assim, a gente compreender isso é muito importante. E aí a série ela mexe isso com a gente, porque a Anne ela grita por socorro o tempo todo, né? Ela com tanta fantasia, e ela conversa sem parar para mostrar um lugar, para tentar mostrar que
que ela tem ali algo para oferecer, então assim, a gente vê essa sede tão forte. Então a gente percebe que muitas vezes nas rodas também bem esse, tem aquele que fala muito e que ele está querendo ali também ter um lugar de acolhimento, tem aquele que às vezes está caladinho porque não consegue ainda se expressar, então a gente vai aprendendo, né, com essa metodologia, a acolher todo esse perfil, todas essas pessoas, né? E então, assim, agora eu gostaria que você comentasse, assim, Sheila, o que você da série, né? O que você considera assim que foi algo que te chamou mais atenção, né? Que mais mexeu com você ao ouvir, né? Com toda juntando aí essa experiência sua que trabalha com um grupo e vendo essa série, o que te chamou a atenção, que a gente pode também deixar aqui de reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu sugeri aqui para as pessoas para que elas pudessem assistir essa série, né? E compreender que assistir essa série como um espaço de autocuidado, como um espaço de parar e procurar se observar, né? E se você hoje está aí, né? Um adulto que está aqui com a gente, assistir essa série e pensar se me faltou cuidado lá atrás, mas agora eu posso cuidar de mim. Eu não preciso, como que eu posso fazer para me cuidar? Como eu posso dar a mim o cuidado que me foi faltado lá atrás? Então, acho que é essa reflexão para quem às vezes não pode estar num grupo, para quem não pode estar numa terapia, mas como que a pessoa pode começar a pensar minimamente no cuidado consigo mesmo. Dar para si o que às vezes tanto faltou, né, Sheila? Eu acho que isso é algo muito importante para quem tá aí em casa, às vezes quem que não passa por um momento de sentir rejeitado por alguma coisa, sentir uma frustração, sentir que não pertence. Então, eu acho que fazer esse acolhimento, primeiro você se acolher, é algo muito importante. Então, eu quero que você comenta aí, Sheila, dessa série, né? O que você considera assim relevante? O que mais te tocou? Então, Orlândia, você pontuou bem aí os excessos, né? O excesso, para mim, ele é muito relevante, né? E nas rodas a gente vê esses excessos chegando, né? Então, assim, muitas das vezes são excesso de emoções, né? Excesso de fala, excesso de silêncio, excesso de timidez. E esse excesso ele chega falando, né? Ele já chega contando algo, né? E na série a gente vê a Anne, assim, é como você disse, o tempo todo gritando, os excessos dela ali gritam, né? E, e aí, como na série, inicialmente, a gente vê que ela não tem uma escuta, né? Então, a série vem ali mostrando ali no início o que acontecia. As pessoas que estavam ali próximo dela tentando moldar ela, né? Moldar ela para aquele espaço que ela estava naquele momento, né? Então, assim, no grupo chega muito esses excessos, e esses excessos eles vêm ali, às vezes, como defesa do que vem acontecendo no dia a dia dessa pessoa, né? E que muitas das vezes ela está usando esse excesso para defender de uma falta de escuta, né? Está usando esse excesso porque não é reconhecida, né? Não é vista ali na sua essência. E isso na série, para mim, ficou muito marcante quando ela traz ali aquilo tudo e as pessoas o tempo todo ali, né, criticando que ela tem que se moldar, que ela tem que caber aqui, que ela tem que se encaixar, que ela tem que seguir os padrões, que ela tem que seguir regras, né? Até que alguém, né, que eu acho que é o que ficou lá como pai, né, dela, Aham. que ele eu acho que ele foi a primeira pessoa que fez a escuta, né? Meio que forçado ali, que ele começou, que ele também tinha
os contextos dele ali, né, da Uhum. falta da fala, né, o que a Anne tinha de excesso de fala, ele tinha de excesso de silêncio, né? Exatamente. Aham. É, E ele foi a pessoa que conseguiu começar a ouvir, né? E aí foi o que foi moldando dentro do que ela é, né? Do que isso. a Anne é, e não do que o ambiente que ela estava, as pessoas, as expectativas dos outros trazia ali para ela. É, por isso que é importante, né, Sheila, que quando na formação a gente vai trabalhando muito isso, esse perfil, as habilidades do animador, de quem vai ali estar conduzindo essa roda. O quanto que esse animador precisa estar sensível para capturar esse silêncio, para capturar esse excesso, acolher sem julgar. E o quanto que esse movimento também, esse movimento de quem está ali conduzindo essa roda, né? Eu sinto assim, já, a gente já conversou, você também já trouxe isso para mim. O quanto que nós vamos desenvolvendo junto com esse grupo. Porque à medida que o pai dela ali, adotivo, ele começa a interagir com ela, ele sai também daquele lugar dele. De silêncio, né? O que o Paulo fez, ele chama do mutismo, aquela pessoa que tem condição, que tem dificuldade de se expressar. Ele começa também, então, a se expressar. Então, ela ajuda ele. Então, um vai ajudando o outro. Então, o movimento na roda é o tempo todo esse, porque nós também, nós estamos ali como animadores, como facilitadora da roda, mas nós também vamos desenvolvendo com a fala de cada um, com a experiência que cada um traz ali. Então, isso é muito, muito interessante, isso que você está trazendo para a gente pensar. Eu acho que, e para a gente pensar também na nossa vida, quais são as pessoas que às vezes estão aqui ao meu lado e que eu posso estar contribuindo de alguma forma, que eu posso acolher. Às vezes é uma pessoa que está, às vezes, tão em silêncio, mas será como que eu estou fazendo para acolher essa pessoa? Ou às vezes é uma pessoa tão falante, mas como é que eu estou fazendo para acolher? Ou será que eu estou só fazendo de conta que eu estou ouvindo para se ver livre daquela pessoa? Então, isso é como você diz, não é pensar só lá no momento da roda, mas no nosso dia a dia. Como é que a gente pode estar fazendo para melhorar as nossas relações com quem está aqui ao nosso lado, né? Para quem está mais próximo de nós, né? É Muito, a muito presença, né? essa presença, presença de verdade, né? Sim. É, assim, no seu trabalho, você começou até já a falar um pouco, eu gostaria que você explorasse um pouco mais sobre isso. As ANES que chegam nas suas rodas. Eu sei que você está fazendo roda com adolescente, tem feito roda com o pessoal também em algumas igrejas. Qual é que é o perfil das ANES, né, que tem chegado para você? Hoje eu tenho duas rodas fixas, que é uma roda com adolescentes e uma roda numa casa de apoio para pessoa que estava em situação de rua e está nessa casa de apoio hoje. E assim, é tudo Anne que chega lá, né? Assim, é gratificante. Isso que você falou, né, da gente estar ali se envolvendo nessa roda, né? E um se ajudando. E assim, é muito interessante, porque como na roda de conversa dialógica não existe essa hierarquia do saber, isso é, casa perfeitamente ali com a série, né? Quando você Aham, foi falando da série, assim, para mim a série era realmente uma roda de conversa, né? aham, Porque, assim, o movimento de Anne foi despertando questões em as outras pessoas ali do filme, né? Todos tinham contexto e todos foram abrindo esse contexto, né? Trabalhando esse contexto para estar ali olhando para dentro de uma forma diferente. E eu vejo isso muito nas rodas, né? Na roda da casa de apoio, né? São adultos, são homens, então é uma roda de conversa para homens. E a gente sabe que os homens têm mais dificuldade de falar sim, de emoção, né, de se expor.
E assim, a roda, o que me encanta ali é a confiança que eles colocam ali naquela roda, né? Uhum, E o quanto eles têm se aberto ali mesmo, com uma confiança. E quando eles veem ali que é um lugar de cuidado, que é um lugar que tem respeito, que é um lugar que não tem julgamento, né? Que esse saber, cada um tem o seu saber, cada um tem um saber da história que carrega, eles começam a se soltar e a verdade vem. Né? Não a verdade desenhada, a verdade bonita de falar, mas a verdade genuína, né? A verdade interna no sentido de sentimento mesmo. Né? E uhum, assim, o que eu tenho visto, muitos entendimentos assim de, nossa, agora eu entendi porque eu estou onde eu estou, né? uhum, Nossa, por que eu estou segurando tanto isso ainda? Que isso já passou e eu preciso ir lá, às vezes é só uma conversa, é só uma compreensão, né? uhum, Nossa, a minha mãe falou isso a vida inteira para mim e o meu entendimento foi esse. E hoje aqui uhum, conversando, eu consegui entender o que que ela queria dizer com isso. Não é nada do que eu a vida inteira eu vivi carregando, e né, cair nos vícios, cair em tantas coisas, e isso é o que me cutuca o tempo todo, e hoje eu compreendo que não é bem isso. Né? uhum. Da mesma forma, na roda com os adolescentes, né, que aí casa muito bem com a Anne, que a Anne veio ali da Aham, infância, né, e a série trazendo muito o período da adolescência, os excessos, né, o adolescente é excesso ali, intensidade, né, tudo é muito muito intenso, né, intenso. tudo Uhum, muito intenso. Então a gente vê muito nesse grupo também com adolescentes. Então, uhum, assim, é um trabalho que está sendo feito e tenho visto o resultado. sim. Tenho visto o resultado a partir do momento que eles conseguem, que eles entendem que aquele espaço é um espaço de escuta, é um espaço que todos que estão ali estão presentes, né, que é um espaço de acolhimento. Uhum. Isso tem feito muita diferença. Sim. Então, é isso, quando acho que a gente pensa na saúde mental, né, nesse cuidado, o que, que a gente pode fazer, às vezes é só estar presente, acolher o outro do jeito que ele tá, não é do jeito que eu desejo, é do jeito que ele consegue estar, que eu acho que é algo muito importante, né, porque a gente tem uma expectativa em tudo, nas nossas relações, tudo que a gente vai fazer, e não é exatamente daquele jeito que a gente espera. Então, a gente aprender a lidar com isso. E você falando aí algo que também veio para mim sobre a série, é que a Anne, ela, como ela tem, né, ela traz, assim, desde aquele momento que ela chega lá para. Ela já foi ser adotada, porque foi um engano, né? Eles queriam um menino e aí chegou a menina. Então, ali ela já veio de uma situação de rejeição, ali ela essa rejeição ela vem novamente, bate de frente e ela fala: eu posso fazer tudo que o menino faz. E ela quer, porque ela quer tanto um espaço, ela quer tanto ser aceita em um determinado lugar. E nós também. Né? Às vezes não é nessa situação, mas dentro do nosso contexto, dentro da nossa história, quantos de nós temos essa necessidade de ser aceito? E o que, que a gente faz para ser aceito? O quanto a gente se submete a tantas coisas para a gente ser aceito, né? Então, assim, o quanto que isso ela vai trazendo isso na série inteira e o quanto que quando ela vai percebendo outras pessoas também sendo rejeitado, ela percebe a diversidade, os preconceitos, ela luta contra isso e ela defende essas pessoas, ela faz todo o movimento nesse sentido. E aí me chama muita atenção, porque nas rodas a gente trabalha muito isso, que a nossa ferida, aquilo que nos machucou na nossa história, ele gera a nossa competência. Né? Então, aquilo que é dor para nós, quando isso é trabalhado, quando a gente consegue ressignificar isso, a gente consegue também levar isso como vida, como experiência, como prática de saberes para ser compartilhado por onde a gente passar. Então, a nossa história, ela
ela trabalhada, né? Pensa assim, a vida é uma grande escola. Então, assim, só que nós temos as dores, as nossas dificuldades, as alegrias, temos de tudo. E as nossas dores, as nossas dificuldades, elas vão nos gerando competência. Só que às vezes a gente pensa que ela vai sempre nos limitar. E aí a gente esconde de uma série de coisas. Né? E a Anne não, a Anne ela vai, ela faz o movimento. Ela não fica por trás disso. Então, quando ela vê que tem ali alguém sofrendo, que tem preconceito, que tem qualquer coisa, ela vai, ela participa, ela faz o movimento. Né? E ela mesma vai fazendo todo esse caminho em toda a série. E assim, e o que ela mais queria? Ela queria saber. Eu fui em algum momento verdadeiramente amada por alguém, ou eu sempre fui rejeitada, né? E o quanto que no final ali, quando ela vai percebendo toda a sua trajetória, a sua história, conhecer a sua história, o quanto conhecer a história verdadeira dela foi importante para ela da, do reconhecimento da sua própria identidade, né? Então, na roda, a gente não faz essa, né, não é uma terapia que a gente faz ali. Quem é terapeuta, o psicólogo, o terapeuta, pode usar a roda como terapia, mas a roda em si só, a metodologia, ela pode ser, né, usada por vários tipos de profissionais, mas a princípio, basicamente, a roda é um espaço de escuta, de acolhimento, para a pessoa lidar melhor com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Então, é acolher o que cada um traz no seu dia a dia. E sem moldar, né, Sheila, que é o que você trouxe. Não é querer colocar alguém dentro de uma caixinha, porque ela tem que caber aqui. Mas é compreender que cada pessoa tem a sua história, e cada um tem o seu tempo e a sua maneira de desenvolver, né, de lidar com o seu cotidiano também. Então, acho que isso também é algo que nos chama atenção. E eu estou procurando fazer esse link, tanto para quem desenvolve as rodas, mas para quem também, às vezes, está em casa, como é que pode assistir a série e se inspirar para te dar esse aconchego, para também te dar esse respiro, né, Sheila? Eu acho que um pouco disso também, né? É, nesse sentido, tem algo que te chama atenção, que a gente possa também estar contribuindo com quem está em casa, que às vezes não está numa roda, mas que ela possa. Tem algum ponto que te chamou a atenção? Você queira Sim, compartilhar? da série em si, né? Eu sempre falo que depois que a gente tem uma certa consciência, a gente não consegue escutar uma música sem reflexão, não consegue assistir um filme, uma série sem olhar atrás daquilo que está sendo dito, né? E na série em si, um ponto que me chamou muita atenção, que eu acho que é legal para além das rodas, né? Porque assistente a gente fala muito dessa questão, né, que vem carregando ali, né, o molde familiar e tudo. E na série a gente vê a Anne sendo uma criança adotada, né? E teve uma luta gigante ali para ela adaptar naquele lugar, né, fazer ela caber naquele contexto. Como você já pontuou, ela sempre falou, não, eu posso além, né? Eu posso mais, né? E a criatividade, a curiosidade dela foi o que impulsionou para ela ir buscar esse mais, né? E chegou um momento da série, né? Eu não quero dar muito spoiler, mas eu preciso falar para. Um pouquinho, Mas chegou o momento da série, né? Que ela estava repetindo a história da mãe adotiva, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha só, né? Que como o ambiente, por mais que ela estava ali lutando contra ali, né? Ela com uma consciência ali que ela queria fazer diferente, mas acaba que tem, eu acho que esse lugar do que você trouxe, do querer ser aceito, né? Do querer ser incluído. Né? E de forma inconsciente, porque conscientemente a Anne não tinha esse movimento. uhum. Mas quando eu vi aquele momento ali que ela estava ali repetindo o padrão da mãe adotiva, né? Olha como que o inconsciente, né?
fazendo esse movimento para ela estar nesse lugar, né, de uma forma de lealdade a essa mãe, Aham. para ser aceita, né, para ser vista ali. E aí, esse momento, a mãe que teve o despertar, né, e falou: não cometa o mesmo erro que eu, vai, viva, né, vai ser feliz. Exatamente. É, Então, acho que para quem está em casa, começar a olhar esses movimentos, né, por que a gente tem algumas ações, né, qual o motivo disso? É isso mesmo, né, essa expectativa é minha ou essa expectativa é do outro, né? Essa história que eu estou vivendo é minha ou essa história é uma história familiar que eu estou carregando e não está fazendo sentido para mim? Eu acho que para quem está em casa, dá para ir puxar um pouquinho para esse olhar. isso. Ou Sheila, algo também que ela é extremamente sonhadora, criativa, imagina tudo, tudo tem. E assim, o que que eu penso? Sonhar é muito importante, né? Mas tem algo que me chama muita atenção, que é assim, a gente tem o sonho, você pode ter ali, né, o pessoal fala muito, você ter a esperança e tal, mas nós precisamos de algo que nos movimente para poder fazer o deslocamento. E é algo também que a gente fala muito na roda, despertar o desejo. Então, ali você vê que a Anne, ela desejava. Então, o desejo, ele me impulsiona a fazer esse movimento. Então, na roda a gente trabalha, acho que muito isso também, né, Sheila, de ir ali na condição, seja com as atividades que vai fazendo, nas falas, para que as pessoas comecem a ter desejo. Desejo para fazer o movimento que é importante para aquela pessoa, né? Então, assim, sem ter que caber num quadrado, mas o que que é o meu desejo? O que que eu, Erlândia, o que que é meu desejo para a vida? O que que é meu desejo nas relações? O que que é meu desejo para o trabalho? Então, esse desejo, ele vai me fazer caminhar nessa direção. Não é ficar só esperar, no sentido de ficar esperando com que as coisas vão acontecer. Qual que é o movimento que eu posso fazer na direção daquilo que eu desejo? Você vê que a Anne o tempo todo ela está movimentando, né? Então ela faz esse passo, recebe algo e aí volta, busca ali sua força, e a força dela era muito nessa imaginação dela, né? Então, assim, é onde que ela me pegava. Então, é a gente pensar, onde que está a minha força? Onde está a minha força para eu ir buscar, para eu conseguir ir né, em busca desse meu desejo? Primeiro, eu tenho que ter clareza. Eu tenho desejo de quê? Eu preciso ter o desejo de alguma coisa para me fazer caminhar, né? Então, isso. Qual que é o seu desejo? E o que que você pode fazer para seguir esse desejo seu sem atropelar ninguém? Sem repetir, às vezes, padrões que foram tão danosos, né, para a gente, que a gente pode estar fazendo isso com o outro também. Porque aquele padrão que a gente repete, que ele foi negativo para mim, ele também vai ser negativo para a vida do outro. Né? Então, quando a gente começa a prestar atenção, por isso que eu falo, o autoconhecimento, você conhecer mais de você, se perceber mais, é um processo que não é mágico, não é de um dia para o outro, mas é lentamente. E é assim, assistindo uma série, ouvindo uma música, você pode buscar reflexões que fala sobre você. Então não é só sobre o outro, mas é sobre você. Então, por isso que é isso. O que que essa série fala com você? Em que você, em qual cena você já se viu, já se percebeu? E principalmente pensar que você hoje pode fazer diferente do que você já viveu lá atrás na sua história. Se tem algo que não era do jeito que você queria, que você agora já está em outro contexto, o que que você pode fazer para dar outra direção, né, Sheila? Eu acho que isso é, isso é rico Essa, também. essa questão que você está falando surge muito na casa de apoio, né? Sonhos, né? Quando já levei o tema para a gente falar sobre sonhos, e assim, e são muitos sonhos, imaginações, né? E a maioria é assim.
ah, eu tinha o sonho, eu tinha esse sonho, eu tinha esse sonho, né? E aí, quando traz, e agora? Muitos falam, agora não tem jeito mais. É como se te parasse ali, né? E aí eu sempre trago isso, né? É possível desejar, né? E se desejar, é possível correr atrás desse sonho ainda. Pode ser que hoje ele vai ser um sonho adaptado, readaptado, né? Ou esse sonho ele já não vem com aquele mesmo contexto, mas ele tem um pezinho lá atrás, né? E aí isso que você trouxe sim, importantíssimo, o desejo. Porque sonhar, todos nós sonhamos, né? Imaginação a gente tem, sonhar, criatividade, mas aquilo que a gente sonha, que a gente põe desejo, né? Aquela imaginação que a gente põe desejo, a gente faz acontecer. Né? Uhum. E quando você vai para uma roda que tem ali outras pessoas, que aí a outra pessoa traz ali o desejo ali, que ela sonhou e foi lá e desejou, né? Teve um período também que eu fazia várias rodas com mulheres. Essas rodas eram feitas em consultório. E, assim, tive histórias muito, assim, interessantíssimas. Né? Eu vou até ressaltar uma que, assim, só para que casa um pouquinho com isso que você está falando, né? Que a gente estava numa roda e a pessoa fez um comentário, né, que sempre teve um sonho de fazer uma determinada faculdade e, e que ela fez um movimento e contou todo esse movimento que aconteceu para ela estar ali nessa faculdade, porque ela já tinha feito uma outra faculdade, mas não era a faculdade do sonho, e ela sempre ficava ali com aquele sonho, e ela contou todo esse movimento que foi feito até, e naquele momento ela estava fazendo essa faculdade. Aí, Ó, quando foi o terceiro encontro, uma outra pessoa chegou e falou: ah, hoje eu quero falar uma coisa com vocês antes de começar a roda. Aí tá, né? O que acontece? Quando a colega ali contou aquele processo que ela fez, eu estava vivendo a mesma situação, porque eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade X, eu já tinha feito a mesma faculdade que ela também tinha feito, e eu aprendi o caminho que ela fez, né, dentro do meu contexto, dentro da minha sim. situação. Eu fui lá, fiz o movimento e estou matriculada na faculdade que eu quero. Olha que lindo. Ai, Então, é bom assim, demais. despertou o desejo nela, porque o sonho Uhum. ela já tinha. Ela nunca Exatamente. deixou de ter aquele sonho, né? Ela já tinha. É. Mas aquele momento que a outra compartilhou o sonho, compartilhou o desejo e a busca e ela correu atrás, o desejo despertou na outra também e ela fez o movimento. Isso. Então, assim, é mágico assim, o trabalho com as rodas. É. E é Eu sou isso, Sheila. grata por você ter me desafiado a fazer a roda, viu? A formação. Então, e é isso, né? Porque é ouvindo ali a história de um com a história do outro, de uma forma assim tão verdadeira, sem pressão, né? De uma forma livre, de uma forma que aquele espaço é seguro, que esse movimento começa a acontecer. E entendendo que cada um tem o seu tempo, e isso nós vamos lidando com isso, e isso vai virando uma grande potência realmente quando as pessoas vão percebendo, né? Porque às vezes a pessoa está ali caladinha, mas escuta um, vai contando, vai o outro, tá, vai pensando, ah, mas isso vai me inspirando. E depois ela vai inventar o jeito dela. Não é o jeito do outro, nem do outro, nem do outro, mas é o meu jeito. Mas a inspiração, né? Esse desejo, ele vem porque foi ouvindo ali os casos, as historinhas, o avanço de cada um, né? Então, assim, em outros momentos, né? Depois nós vamos tá marcando aqui para a gente conversar bem específico mesmo, de dar dicas para as pessoas, né? Dicas não, vamos usar até uma outra palavra, que eu digo, parece que é uma coisa tão simples, né? Mas vamos proporcionar momentos aqui também, né, Sheila, que eu já conversei com você, da gente comentar, compartilhar um pouco das rodas que tem feito para inspirar outros profissionais que estão fazendo, né? Para poder
também acho que a gente também ser inspirada aí por outras pessoas, né? A gente está compartilhando, enfim, isso que é a proposta da roda, né? E eu quero tá agradecendo, viu, Sheila, assim, por ter participado aqui, né? Ter deixado esse tempinho para estar aqui junto. Se alguém tiver aqui, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade também, que a gente faz esse encerramento aqui. E então, por hoje, acho que é isso. A Anne, ela nos ensina, então, que ninguém floresce onde precisa se defender o tempo todo. Então, nós precisamos de baixar a guarda para dar espaço para as pessoas poder estarem de verdade nos lugares, né? Falar de verdade, silenciar de verdade, ser quem ela quer ser ali de verdade, sem essa necessidade de se defender, porque é assim que as pessoas começam, então, a nascer esse desejo, a gente fazer todo esse movimento, né? Então, as rodas, elas vêm para isso, para criar esse espaço onde as pessoas possam descansar de si mesma, desse peso, né? E ali por algum instante e tentar ficar um pouco mais leve, sem tanta pressão. Eu acho que também esse é algo importante, que às vezes tem dia que a gente só quer isso. Eu quero estar num espaço com o outro, sentir acolhido, mas sem muito barulho. É uma coisa mais calma, né? Então, acho que Sim, um pouco disso também. É, quero agradecer as pessoas que participaram aqui e acho que as reflexões elas vão para além desse momento também, né? Acho que quem nos ouviu aqui vai ouvir depois, vou deixar aqui essa live aqui, vou deixar também no YouTube, vou colocar lá também para ouvir depois e ver o que isso aí vai conversando, dialogando aí com vocês. E estamos abertos, pode mesmo depois da live aí lá no feed, né? Vocês podem fazer seus comentários e também vou passar aqui para a Sheila, né? Fazer suas considerações finais aí e que a gente possa estar junto cada vez mais aí nesse nosso caminho, né? E obrigada aí para vocês. Sheila, vou deixar com você aí a sua eu palavra aí de encerramento. agradeço a oportunidade e é um momento assim, é um assunto que a gente ficaria a noite toda, né? Se a gente for puxar aqui esse contexto, tem muito assunto, mas tem uma frase que eu gosto muito e que casa, né, com a série, casa com esse momento, e eu acho que para a vida, assim, né, que é cuidar não é corrigir história, é sustentar presença. E é o que a gente sempre vem falando, né? No contexto de cuidar não é sarar a dor do outro, né? É estar com o outro junto com a dor dele, né? Exatamente. Então, isso casa muito com o nosso trabalho nas rodas, né? E assim, quem tiver oportunidade, assista a série, né? Quem tiver oportunidade, procure saber mais sobre a roda de conversa dialógica, que é algo que fez muita diferença para mim profissionalmente. Agradeço o convite, Irlândia, e estou à disposição aí para novas parcerias. Novas parcerias, estamos juntos aí. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui compartilhando as nossas experiências, né? E assim a gente vai desenvolvendo aí. Um abração aí para vocês, viu?